Preste muita atenção nesse texto, Salmo 106, verso 15. Deus está falando a respeito de Israel. Concedeu-lhes o que pediram, mas fez definhar-lhes a alma. Tem outra tradução que diz assim, concedeu-lhes o que pediram, mas enviou magreza às suas almas. Mais uma vez, as duas traduções, Salmo 106, verso 15. Concedeu-lhes o que pediram, mas fez definhar-lhes a alma. Concedeu-lhes o que pediram, mas enviou-lhes magreza às suas almas. Até aí. Vamos fechar os olhos, vamos orar. Querido Jesus, muito obrigado por sua bondade nesses dias. Foi um ano muito corrido, foi um ano muito tenso e intenso, foi um ano relâmpago, mas eu posso afirmar que o Senhor foi bom para conosco esse ano. O Senhor é um Deus justo, bom e misericordioso, e nós louvamos o seu santo nome, não pelo que o Senhor dá, nem pelo que o Senhor faz, mas louvamos pelo que o Senhor é: santo, justo, bondoso e gracioso. Mostra a sua bondade aqui essa noite, mais uma vez, ministrando sobre nós graça gloriosa e abundante, abundando, quebrantando, transformando nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Presta atenção aqui. Você leu esse texto? Você entendeu esse texto? Você se assombrou com ele? Você percebeu o que ele está dizendo? Deus está falando aqui, o escritor do Salmo 106, ele está mencionando o povo de Israel quando saiu do Egito. Ele está fazendo uma menção deles. Lembra-se que eles ficaram 430 anos no cativeiro, na escravidão do Egito, no Egito, e Moisés os liberta, e eles vão começar uma peregrinação de 40 anos pelo deserto. Mas havia uma promessa que Deus daria a eles uma terra, daria a eles a sua morada, uma terra que mana leite e mel. Então eles teriam uma região de terras a qual Deus entregaria a eles, para eles estabelecerem a cidade deles, plantarem, enfim, começar ali uma sociedade judia, israelita. E o salmista vai escrever a respeito desses dias, o que ocorreu. Se você estudar o Pentateuco, se você estudar a história de Israel, você vai ver que é uma história muito conturbada, uma história cheia de altos e baixos. Um povo que saiu do Egito e murmurou por muitos anos, por isso ficou 40 anos no deserto. E aqui ele faz uma declaração estarrecedora, porque enquanto eles peregrinavam pelo deserto, 2 milhões de israelitas, imagina, homens, mulheres e crianças, durante essa peregrinação, eles faziam muitas exigências a Deus, faziam pesadas exigências a Deus, pediam muito, reclamavam da condição da viagem, reclamavam da comida da viagem, reclamava do clima da viagem, enfim, era um povo que murmurou muito. E muitas vezes, quando Deus, a comida, o alimento que Deus proporcionou para eles, na peregrinação, o alimento mais típico era o maná, era um bolo de mel, uma espécie de um pão.
E este era o alimento mais comum que Deus trazia, materializava, chovia do céu, então Israel podia se fartar. Mas muitas vezes esses 2 milhões de israelitas murmuravam, reclamavam do maná, e eles queriam outro tipo de comida. Eles queriam no deserto fartura, abundância, eles queriam carne, eles queriam iguarias, deleites no deserto. E a Bíblia diz que Deus concedeu a eles, Deus concedeu abundância a eles. Deus concedeu uma nuvem grandona, e o sol não podia esquentar Israel, não podia castigar, tinha uma nuvenzinha, uma nuvenzona que guiava Israel. De noite fazia frio, Deus colocava uma coluna, aquecia Israel. Estavam enjoados, enfastiados de maná, Deus dava codornas, né, um galetozinho assado, frito. Tinham sede, murmuravam, iam lá, batiam na rocha, saía água em abundância, litros e litros de águas. Deus concedeu, é isso que está dizendo, concedeu-lhes o que pediram. Israel gozou de uma estabilidade, Israel gozou de prosperidade, Israel gozou de fartura, Israel gozou de saúde, que o pé não inchava, eles não ficavam doentes. Israel gozou de livramento, porque os inimigos não os venciam. Deus punha Moisés sentado numa pedra com as mãos para cima, Israel prevalecia contra Amaleque. Então a Bíblia diz que concedeu-lhes o que pediram, mas enviou-lhes magreza de alma, mas fez definhar-lhes a alma, mas enviou magreza às suas almas. O que significa? Igreja, esse é o perigo quando nós nos apartamos da presença de Deus, quando a presença de Deus não é a coisa mais importante para nós, quando nós nos fartamos com as coisas da terra, com as coisas terrenas. Esse é o grande perigo que nós incorremos. Talvez você está terminando um ano de prosperidade financeira, de sucesso profissional, de sucesso financeiro, familiar ou conjugal. Talvez foi um ano de muita estabilidade, porém um ano de magreza de alma, anemia espiritual, insuficiência espiritual, abatimento espiritual, falta da presença de Deus. Foi isso que Israel fez. Israel não estava contente com o tabernáculo entre eles, a Shekinah de Deus, a presença gloriosa de Deus. Eles queriam mais, eles queriam sossego, prosperidade, fartura. Deus concedeu em detrimento da tua presença. Eu quero falar da presença de Deus. Não tem nada que pode nos fartar tanto como a presença de Deus, como a pessoa de Deus, como o Espírito Santo de Deus. O quanto você se dedica à presença de Deus? Quanto tempo você gasta na presença de Deus? Qual o valor que você dá à presença de Deus? O que significa a presença de Deus a você? Eu quero dizer algo para você. Eu e você, nós nascemos numa nação que tem um pano de fundo idólatra, o catolicismo romano. Então tem um pano de fundo muito místico, muito supersticioso. A ideia de Deus que nós temos é de uma entidade pagã, distinta, longínqua, etc.
Mas tem um atributo de Deus que chama a pessoalidade de Deus. Deus é uma pessoa, assim como nós. O que é ser uma pessoa? É ser um indivíduo. O que é um indivíduo? É a qualidade de ser uno, exclusivo. Pessoa compreende ter vontade, pensamentos e sentimentos. Deus é uma pessoa. Deus é um indivíduo, uno, exclusivo, único. Deus tem pensamentos, Deus tem vontade e Deus tem sentimentos. É um atributo dele, a pessoalidade. A diferença entre eu e Deus, a mais clara, é que nós somos seres dotados de corpos. Deus não tem corpo, Deus é espírito. Mas o fato de Deus ser imaterial, de Deus não ter corpo, não significa que Ele não é uma pessoa. Aliás, nós somos imagem e semelhança dele. O que significa? É que quando nós manifestamos a nossa vontade, os nossos sentimentos, a nossa razão, os nossos pensamentos, nós estamos refletindo a Deus, numa escala bem inferior, mas nós estamos refletindo o caráter de Deus. Deus é uma pessoa. A Bíblia diz que Deus, quando a geração antediluviana, Gênesis 6, pecou, pesou o coração de Deus. O que significa? Deus ficou triste, pesou o coração. Como um pai se entristece de ver o filho ingressar nas drogas, o coração de Deus pesou. Deus tem sentimentos. A Bíblia diz que fala do conselho de Deus, da sabedoria, da ciência. Isaías 55 diz: os meus pensamentos não são os vossos. Deus pensa, Deus tem razão. Deus processa em escala infinita, magnífica, perfeita, pensa. E Deus tem volição, arbítrio, vontade. Romanos 12, para que possais conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E o que significa? O que compreende? O que acarreta Deus ser pessoa? Significa que Deus é relacionável. Deus é um indivíduo que se relaciona com a sua criação. Quando Deus fez o universo com exímia perfeição, Ele o fez em 6 dias, não fez? Fez a expansão, os mares, os luminares, os animais. E a última obra dele foi a coroa da criação, foi o homem. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Por que Deus faz o homem a sua imagem e a sua semelhança? Para que Ele fez? Ele não disse isso nem para um querubim, nem para um serafim, nem para um animal, nem para a criatura angelical mais bela, magnífica e formosa. Só para o homem. Por que Ele fez? Gênesis diz que na viração do dia, à tardezinha, vinha Deus ter com o homem. Deus fez o homem para se relacionar com o homem, para ter comunhão com o homem, para inferir com o homem. Deus, esse é um dos maiores propósitos. Primeiro, para demonstrar sua glória. Segundo, para compartilhar com o homem da sua glória, para compartilhar com o homem a sua sabedoria, para compartilhar com o homem o seu amor, para ter comunhão com o homem, relacionamento. E como o homem tinha relacionamento com Deus? Quando Deus vinha até o Éden e a sua presença se aproximava do homem. Quando o homem peca,
há uma ruptura, há um bloqueio, há uma parede que separa Deus do homem. E essa muralha se chama pecado. Abacuque 1,13 diz: tu é tão puro de olhos que não pode contemplar o mal. Teve que haver uma separação. E o homem ficou ausente da presença de Deus. Durante todo o Velho Testamento havia apenas sombras da presença. Quando Jesus morre na cruz do Calvário, qual a principal obra? O véu do templo se rasga de alto a baixo. O templo de Salomão, o tabernáculo, átrio, pátio, santo lugar, santíssimo. Tinha uma porta, dava entrada ao pátio, o átrio, ao santo lugar. Do santo lugar para o santíssimo tinha um véu que pesava 2 toneladas, 18 metros de altura, 30 centímetros de espessura. Ninguém podia entrar lá. O que estava lá? A arca do concerto, que representa a presença gloriosa de Deus. Ninguém podia entrar lá. Quando Jesus morre, verte o sangue, se oferece como sacrifício, aquele véu de 2 toneladas, onde 2 carroças de bois, puxando uma de cada lado, não podiam rasgar. Rasga de alto a baixo. O que significa? A entrada à presença de Deus está novamente aberta. A morte de Cristo religa Deus ao homem. O homem agora pode se encontrar, pode ter comunhão, pode entrar na presença de Deus novamente. Eu quero dizer a você quanto valor você tem dado ao que Cristo fez, e essa presença gloriosa, magnífica, essa presença gloriosa. Quanto tempo você tem dedicado? Se você estudar os Salmos, o maior personagem dos Salmos é Davi. Quem era Davi? Um homem truculento, um homem muito difícil, adulterou, matou, um péssimo pai, um homem muito difícil, um homem depressivo, um homem fraco emocionalmente. Davi era um homem assim. Teve incesto na casa dele, estupro, álcool, assassinato, problema com as suas mulheres. Davi era um homem muito difícil, mas tinha uma paixão dentro de Davi que excedia qualquer outra. Só para você ter uma ideia da riqueza de Davi, quando Deus dá para ele a planta do templo, para ele construir o templo de Salomão, ele não pôde construir. O filho dele que construiu, Salomão. Davi então deu uma oferta. Sabe qual oferta que Davi dá para Salomão? 8 toneladas de ouro. Calcula aí vezes o grama do ouro. 8 toneladas de ouro foi a oferta que ele deu. Aí dá para se ter uma ideia de quanto era a fortuna pessoal de Davi. Você não encontra na Escritura nenhuma batalha que Davi tenha perdido, praticamente. Quase 100% das batalhas ele venceu. Ele conquistou terras, povos, nações, reinos, reis. Ele matou milhares. As medalhas não cabiam no peitoral de Davi, as medalhas de honra ao mérito. Com 17 anos, ele já abala todo Israel matando Golias. Casou com várias mulheres. Teve Absalão, Amnon, Tamar, teve Adonias, Salomão, vários filhos, mulheres lindas. Escreveu os maiores salmos e os mais belos que estão na Escritura. Davi era um poeta, Davi era um escritor, Davi era um estadista, Davi era um rei, Davi era um profeta, Davi era um sacerdote. E um homem cheio de falha, fracasso e truculência. Mas havia no coração de Davi uma paixão que excedia a de todo o ouro que ele possuía, a de todas as mulheres.
a de todos os títulos e patentes, a de todas as conquistas. Ele conquistou a cidade de Jebus, a fortaleza de Jebus, que veio ser a capital da adoração. Bet Shalom, Jerusalém, cidade da paz. Ele conquistou nos montes de Sião, mas nem ela possuía o coração de Davi como outra coisa. Se você reler os Salmos, você vai ver que a grande paixão de Davi é a presença de Deus. Não existe homem na Escritura, não existe pessoa que escreve tanto acerca da presença de Deus como Davi. Davi, quando estava no seu palácio, cheio de fortunas e riqueza, ele não conseguia dormir quando a arca foi trazida de volta para Jerusalém. Ele perdia o sono, porque ele dizia: eu aqui repousando em palácios e a arca de Deus lá em tendas. Davi perdia o sono. Davi não podia suportar a ideia de ele viver em tanto conforto e não ter uma casa para Deus, um templo para Deus. Essa era a paixão de Davi, a grande paixão de Davi, a presença de Deus. Tanto é que quando ele peca com Batseba e mata Urias, ele escreve um dos salmos mais nostálgicos da Bíblia, o Salmo 51. É o salmo de arrependimento. É o salmo que Davi diz: pequei contra o Senhor, purifica-me com hisopo, o meu pecado está diante de mim todos os dias. E vai. E ele vai lá na altura do verso 8, 9 e 10, ele vai dizer qual era o medo dele do pecado, a consequência que ele temia. Ele vai mostrar, declarar qual era o pavor dele, porque nós sabemos que Gálatas 6 diz: tudo que o homem semear, isso colherá. Ele sabia que havia consequências num pecado grave daquilo, ele sabia. Então ele vai escrever lá: Senhor, não me lance fora da tua presença, nem retire de mim o teu Santo Espírito. Davi não temia perder o reino. Senhor, não me tire o reino, não me tire os anéis, não me leve as medalhas, não me tire as mulheres, não me tire os filhos, não me tire o trono. Não era isso que Davi temia, perder as fortunas, o nome, o renome. Davi dizia: não, leve tudo isso, tire tudo isso, enterre o meu nome no esquecimento, me fira de lepras e chagas como fez com Jó, me deixe órfão, abandonado, leve tudo, mas não retire de mim o teu Santo Espírito, não se aparte de mim a tua presença. Davi sabia que era a coisa mais valiosa que ele possuía, a comunhão com Deus, o acesso ao Santíssimo, o acesso à viração do dia, comungar com Deus. Quanto tempo você está dedicando à presença? Deus está dizendo aqui, para eles: vocês trocaram a minha presença pelo trabalho, pelos lucros, pelas mulheres, os namoros. Vocês pediram, clamaram, e eu dei, eu prosperei, eu engordei, eu estabilizei. Todavia, vossas almas estão magras, vossas almas estão magras, porque vocês amaram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente para sempre. Eu enviei magreza às vossas almas, esfriamento. Vocês deixaram a vida devocional, o lugar secreto de oração, a comunhão íntima comigo, na madrugada, no quarto fechado, sozinho, regando o chão, o tapete, o lençol, o colchão, com lágrimas.
não clamando por cura, não clamando por libertação, nem pela conversão da tia, do avô, do filho, não clamando por livramento, não pedindo paz de espírito, mas clamando única e exclusivamente pela minha presença, para ter comunhão comigo, para pedir: Senhor, visita meu quarto, deixa eu sentir o seu perfume, a sua doçura, me realiza, me satisfaz, me preenche, me completa, Senhor. Eu já experimentei o álcool, o fumo, a nicotina, eu já experimentei a fortuna, a riqueza, a pobreza. Nada disso pode me preencher, Senhor, nada disso pode me completar. Eu preciso da sua presença, da comunhão contigo. Eu só conheço de ouvir falar, meus olhos não te veem, minhas mãos não te tocam, eu não sinto o teu perfume, meus ouvidos não te escutam, eu não sinto o teu calor. É a presença, é a presença. Esse é o perigo de não ter nenhuma enfermidade, nenhuma dívida, de ter estabilidade, conforto, acomodação, satisfação terrena, carnal, passividade. Sabe o que acontece? Magreza de alma, anemia de alma. Oh, igreja, vamos buscar a presença de Deus perdida. Ainda em Davi, quando Davi se torna rei, qual foi o primeiro projeto de Davi? Quando Davi passa a ser rei em Hebrom, depois Isbosete é morto, ele passa a ser rei de Israel, de todo o Israel. Reinou em Hebrom 7 anos, e reinou 33 em Israel, 40 anos. A primeira medida que Davi toma como rei, a primeira medida que Davi toma quando é empossado no trono, a primeira medida: buscar de volta a arca da aliança que está com os filisteus, que está em Quirite Jearim. A primeira medida: não adianta a coroa, os anéis, ter me escolhido, essa cidade não é nada, meu trono não é nada, Israel não é nada, sem a presença de Deus aqui. E a arca é um símbolo da presença. Nós estamos mortos, nós não somos nada. Não adianta ter o sangue de Abraão, a lei de Moisés, a herança de Samuel, a herança dos juízes. Não adianta as 12 tribos estarem aqui estabelecidas, não adianta a fortaleza ter sido conquistada, se a presença não estiver aqui, estamos mortos, somos espantalhos, sem vida. A primeira medida de Davi é: busquem de volta a arca, tragam a arca da aliança, tragam a presença de Deus para o lugar devido, tragam a glória de Deus, busquem a Shekinah de Deus. Ela estava com Moisés no tabernáculo, e ela deve estar aqui em Jerusalém. A primeira medida. A sua primeira medida ao se converter, ao vir para a fé, ou ao ser consagrado no ministério, deve ser buscar incessantemente a presença gloriosa de Deus. Antes que essa magreza de alma te destrua. Veja, por exemplo, abra comigo no Salmo de número 42, rapidamente. Salmo 42. O Salmo 42, verso 1, olha o que diz:
Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, enquanto me diz: o teu Deus onde está? Olha aqui, como suspira a corça pelas correntes d'água, assim por ti, ó Deus, suspira, ó minha alma. A minha alma tem sede de Deus, o Deus vivo. Presta atenção, a parte A e B. Primeiro, era o desejo de Davi. Segundo, a ansiedade de Davi. Até quando? Quando irei e me verei perante a face de Deus? Olha isso aqui. Como a corça suspira pelas correntes d'água, assim minha alma suspira, anseia por ti. Será mesmo que foi um homem que escreveu isso? Não seria um anjo? Não seria uma classe superior? Não, era alguém que tinha de fato experimentado esse manjar e não queria outra comida. Assim como você experimenta uma carne ou uma iguaria de primeira qualidade, você não tem sabor para algo secundário. Assim é o homem que experimenta uma fatia robusta da presença de Deus. Assim é aquele que come do pão vivo que desceu do céu e bebe da água da vida. Ele não tem mais paladar para outra comida. Ele aspira por mais de Cristo. Assim como a corça é desesperador, quando ela sente o respingo, o frescor das correntes d'água, ela vai trotando com toda velocidade, e o coração dela dispara daquele animal pelas águas. Assim o salmista diz que a alma dele suspirava pela presença, pelo momento de comunhão a sós com Deus, por ver a face de Deus, por orar horas e horas a fio, tendo comunhão com Deus. Então ele vai à pergunta: quando irei e me verei perante a face de Deus? Quando esse dia chegará? Quando eu poderei desfrutar dessa comunhão poderosa? Isso é fantástico. Vamos ver o Salmo 63 agora. Verso 1: ó Deus, tu és meu Deus, meu forte Deus, eu te busco ansiosamente, ou de madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de ti, e o meu corpo te almeja muito, como terra árida, exausta e sem água. Assim eu te contemplo no santuário para ver a tua força e a tua glória, porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. Assim cumpre-me bem dizer-te enquanto eu viver, em teu nome levanto as mãos, como de banha e de gordura farta-se a minha alma, e com júbilo nos lábios a minha boca te louva. Mais uma vez Davi. Como Davi via a comunhão com Deus? Como Davi via a presença de Deus, igreja? Ó Deus, tu és o meu Deus forte. Estou lendo na Revista Atualizada. Tu és o meu Deus forte. Primeiro que você tem que aprender nesse salmo é que Davi o escreveu quando estava fugindo de Saul. Lembra a perseguição que o rei Saul fez a Davi? Depois que Samuel unge Davi rei, Davi está fugindo. Ele está no deserto da Judeia. Ele está em um deserto. Sol, areia, sequidão e morte.
Ele escreve esse salmo no meio do deserto da Judéia, sendo perseguido por Saul. Havia falta de água, falta de pão, falta de refúgio, abrigo, e tinha um batalhão atrás dele. Ele escreve um dos salmos que mais demonstram intimidade com Deus, ou que demonstram sede por Deus. O que aprendemos aqui? A tribulação, o vale, a escassez, não eram empecilhos para Davi buscar a face de Deus. Ele escreveu o salmo quando ele estava num dos piores momentos da sua vida, os momentos mais difíceis, provas, dificuldade, escassez, fome. Todavia, aí no vale, na provação, era onde Davi buscava a face de Deus. Nós somos exatamente o oposto. No momento de aflição e provação, nós nos apartamos, esfriamos, hesitamos em buscar. Davi não. Ó Deus, Tu és meu Deus, de madrugada te buscarei, minha alma tem sede de Ti, como uma terra seca, árida e cansada. Aleluia. Davi encontrava, mesmo em meio a uma implacável perseguição, ele encontrava tempo para buscar a face de Deus. É como se Davi dissesse: nada vai me separar da presença de Deus, nem uma aflição, nem uma perseguição pode me deter. Ele mostra a sua intimidade na aflição. Eu te busco ansiosamente. Essa palavra quer dizer: eu te busco com avidez. Eu sei que você busca a Deus, eu sei que você ora, eu sei que você estuda as Escrituras, eu sei que você frequenta as reuniões, eu sei que você busca, mas você busca a Deus com avidez, você busca a Deus com gana, você busca a Deus com fome, você busca a Deus com sede. Ele diz: ó Deus, Tu és meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, com avidez, com ímpeto, com desejo. Um torcedor corintiano que vendeu o carro para ir em Tóquio ver a final do Mundial, é com essa volúpia, é com essa pegada, é com esse anseio. É assim que fazemos. Quando íamos para os blocos de carnavais, com toda a avidez, com toda a volúpia, com cada fibra desfrutando, como um leão numa presa manca indefesa, saltávamos sobre o deleite, saltávamos sobre o prazer, saltávamos com todo o nosso ser para a maconha, a cocaína, o sexo ilícito, a bebedeira, e para buscar Deus. Somos tão tímidos, temos tanta autopreservação, tão inibidos, por isso temos tão pouco, por isso precisamos de muletas espirituais. Davi não. Eu busco a Deus com intensidade, avidez, força, energia, gana. É assim que ele via a presença de Deus. Talvez nós não buscamos com a mesma avidez de Davi, porque nós não valorizamos a presença como ele valorizava, ou nós não vemos a presença como ele via. Nós vemos como algo secundário da nossa vida. Temos o nosso dia a dia cotidiano e a presença é um elemento que completa a nossa vida. Davi não, a presença é tudo.
As outras coisas é que são elementos supérfluos. A presença é tudo, é o oxigênio da minha alma, é o norte da minha razão, é o meu batimento cardíaco. Isso é a presença e a razão de eu viver, de eu estar de pé. Eu só acordei, o coração só bateu, porque a presença ali esteve. Davi sabia, sem ela eu não posso ficar. A presença. A minha alma tem sede de ti. Primeiro ele diz: ó Deus, tu és meu Deus forte, eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de ti. Por que ele usou esse termo, tem sede de ti? Porque Davi estava no deserto. Você não encontra poços, nascentes, você não encontra fontes, é sequidão. Possivelmente quando Davi escrevia, ele ilustrava o sol ali das 2 da tarde, e como aqueles andrajosos andarilhos, com os pés inchados e rachados, a boca cortada de tanta sede, Davi possivelmente escreveu e disse: assim como aquele andrajoso tem sede, deseja desesperadamente água, como aquele andrajoso com os pés rachados, a boca cortada, a saliva, a língua pregando no céu da boca, assim minha alma tem sede de ti, assim é meu desejo de te encontrar. A mesma sede aguda, a mesma sede possessiva que aquele andarilho tem, assim tem minha alma por ti, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Sede pela presença. Meu corpo te almeja muito, como terra árida, exausta, sem água. E ele vai completar. Com certeza ele viu o andrajoso, depois viu o solo. Há meses que não chove aqui, a terra está morrendo, está rachada. Ele viu um solo rachado, seco, árido, e ele sabia, aquela terra deseja água. Aqui Davi está mostrando a intensidade do desejo pela presença. Sabe o que eu aprendo aqui, igreja? Tem pessoas aqui dentro que estão como essa terra seca, árida, sequíssima, está rachando de tanta secura, e você como essa terra que almeja por aqueles pés d'água, aquela chuva, você deveria ansiar pela presença, desejar a presença. Pode ser sincero diante de Deus e dizer: Senhor, eu tenho necessidade de vestir, eu tenho necessidade de comer, eu tenho necessidade de tratamento dentário, médico, eu tenho necessidade de ter uma esposa, uma mulher, eu tenho necessidade de lazer, eu tenho necessidade de cursos, de trabalhar 10, 12 horas por dia, mas nenhuma necessidade que eu possuo equivale à necessidade da sua presença. Eu tenho necessidades, eu tenho anseios, eu tenho desejos, eu tenho sonhos, mas nenhum se equivale ao desejo por tua presença. É o que Davi estava dizendo. Senhor, eu estou seco, eu estou rachando, eu estou minguando, eu estou morrendo. Senhor, eu desejo a tua presença, manifesta-se a mim, Senhor, manifesta-se a mim.
manifesta-se a mim. Assim, verso 2, eu te contemplo no santuário, para ver a tua força e a tua glória. Sabe o que Davi estava dizendo? Eu estou no deserto, eu estou no lugar seco e árido, eu desejo a tua presença, mas eu gostaria de estar no santuário, no templo, no salão, no momento de culto, na igreja. E o que você gostaria de fazer lá, Davi? Ver os sacerdotes? Não. Os sacrifícios? Não. O som das liras? Não. Eu queria estar lá para ver a tua glória. Porque a ideia do Antigo Testamento de templo, santuário, era onde a manifestação de Deus vinha com mais força. A nuvem da glória de Deus vinha no tabernáculo, no templo, na tenda, no santuário. Davi estava dizendo: eu estou no deserto ansiando pela sua presença, mas eu gostaria de estar no templo, no santuário, onde ela se manifesta com mais intensidade. Eu não queria estar lá para ver os irmãos, eu não queria estar lá para ver a boa música, eu não queria estar para ver a qualidade teológica do expositor, eu não queria estar lá para me associar com os irmãos. Eu quero estar no momento de culto, única e exclusivamente por tua presença. Eu vou com avidez no santuário, esperando por tua presença. Eu vou aos cultos para me encontrar apenas com a sua presença. Ela me motiva a tomar banho, trocar de roupa, chegar mais cedo, ir aos cultos, viajar. A sua presença, para ver a tua força e a tua glória, para ver a demonstração da glória de Deus. Aleluia. Uma pessoa sedenta por Deus, quando ela está num lugar onde ela não pode cultuar, quando ela está num lugar hostil, num lugar mundano, quando ela está cercada de ímpios, quando ela está envolvida em projetos sociais, financeiros, profissionais, ou ela está de viagem em um país pagão, se essa pessoa de fato ama e deseja Deus, o coração dela vai pulsar, enquanto ela estiver naquele ambiente, pela presença de Deus. Por um ambiente que se manifeste melhor a presença de Deus. Ela vai querer sair daquele lugar, ela vai querer ir onde a presença de Deus está acessível. Era o que Davi dizia: eu queria estar no santuário para ver a tua força e a tua glória. E eu quero terminar com isso. Porque a tua graça é melhor do que a vida, e os seus lábios e os meus lábios te louvam. A palavra graça aqui é graça, benignidade, amor. Davi encerra assim, ele está falando só da presença. Porque a tua graça é melhor do que a vida. Porque aquilo que a tua presença me concede é melhor que qualquer coisa nessa terra. A graça ali é fruto dele permanecer na presença. Fruto, a consequência é o que ele recebe por essa comunhão. Então ele está dizendo, porque o fruto, a consequência de estar na tua presença
é melhor do que a própria vida, é melhor que qualquer coisa. O deleite que Deus pode te dar enquanto você está na presença dEle, a visitação que Ele pode te conceder enquanto você está de joelhos, a glória que pode te visitar enquanto você permanece com Ele é indescritível, é melhor do que a vida, excede qualquer elemento humano. Esse é o truculento, pecador, fraco Davi. Pois tua graça é melhor do que a vida. Pastor, como o senhor me prova que aquilo que a presença de Deus dá é melhor que qualquer coisa? Eu te provo nesse último versículo que a gente vai abrir, Êxodo 33. Êxodo 33. Verso 15, Êxodo 33, 15, é Moisés que está dizendo: então lhe disse Moisés a Deus: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir desse lugar, pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos e o teu povo não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todo Israel? Mais uma vez 15, então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir desse lugar. Deus tinha dito a eles: escutem, eu vou lhes dar maná, eu vou lhes dar cordonizes, eu vou lhes dar água, eu vou lhes abrir o mar vermelho, eu vou lhes dar posses, eu vou lhes dar terras, eu vou lhes dar leite e mel, eu vou lhes dar descanso. Moisés disse: se a tua presença não for, eu não quero nada disso. Porque o deleite que a tua presença concede, Senhor, Moisés dizendo, é maior que o leite, o mel, as posses, os milagres. Se a tua presença não for, não queremos Canaã. Se a tua presença não for, não queremos a terra prometida. Se o Senhor não habitar com nós, não quero um diploma em Harvard, não quero uma BMW, não quero 15 filhos, não quero um nome na sociedade. Se a sua presença não habitar em minha casa, não quero minha casa. Se a sua presença não estiver nos meus negócios, não quero os meus negócios. Eu quero desesperadamente a sua presença. É o que Davi disse: a tua presença é melhor do que o leite, o mel, as terras e os milagres. O que Deus faz? Concede o desejo a Moisés e vai com o povo. A presença, meu irmão. Talvez eu não estou falando necessariamente de tempo. Talvez você diz: o senhor fala de orar horas. Eu não tenho tempo, nem saúde, nem aguento. Talvez não é necessariamente horas. Talvez é a intensidade, a sinceridade, o quebrantamento, a inocência, a pureza com que você vai buscar. É dizendo para Deus assim, talvez em poucos minutos: nada tenho, nada sou, nada possuo, mas uma coisa quero: revela-se a mim, mostra-se a mim, me faz conhecer-te. Tu és o meu anseio, o meu anelo, o meu tesouro.
o amado da minha alma. Talvez falta-lhe isso. Deus, o Senhor. Os grandes homens eram assim: David Brainerd, John Knox, Hudson Taylor. A biografia diz que o sol nunca nascia sem que Hudson Taylor tivesse de joelhos. David Brainerd dizia que: Senhor, leva-me para os confins da terra, leva-me para os selvagens do ermo, leva-me para longe de tudo que se chama conforto da terra, leva-me para longe dos meus amigos, até dos mais anelados, se for para o progresso do teu reino, se for para ter comunhão contigo. A sinceridade na presença. Queridos, cuidado com o conforto. Cuidado com Deus estar concedendo tudo o que seu coração deseja. E pode também estar te enviando magreza de alma. Cuidado. Os momentos que temos mais farturas físicas são muitas vezes os que somos mais frios espirituais. E os momentos que mais temos dificuldades, perseguições e tribulações, dificuldades, são onde o nosso coração mais está inflamado. A nossa fé é humilde e simples, e a nossa dependência de Deus. Não deixe o lugar secreto de oração. Não abandone os joelhos. Você pode orar para muitas coisas, é bíblico. Pedir, interceder, agradecer. Mas lembre-se de reservar um tempo apenas para buscar a face, o rosto, a presença de Deus. Então você pode ter fartura física e fartura de alma também. Amém? Vamos fechar nossos olhos, vamos orar. Você vai exercitar exatamente o que eu te disse agora. Se você quiser confessando os seus pecados, a sua incapacidade, a sua debilidade, faça isso. E depois, peça a presença de Deus. A presença. A presença. Você pode chorar por essa presença. Será que essa presença é digna das suas lágrimas? Será que o homem que morreu na cruz é digno? Será que o Deus que disse eu sou o que sou é digno? Vá até a presença. O véu está rasgado. Vá até lá. Fala como Davi: não me lance fora da tua presença, nem retire de mim teu Santo Espírito. Oh Jesus.
Esqueça do tempo, meu irmão, esqueça do horário, esqueça um pouco de pernil, os perus, esqueça. Olhe para cima, olhe para o alto, meu irmão, olhe para o céu. Diga: Senhor, onde está a tua presença? Meu Deus, eu a perdi. Meu Deus, devolva-me. Senhor, por favor, lembra-te de mim na escassez, no poço fundo que eu me encontro. Senhor, a tua presença, ó Deus, por favor, concede-me-a. Ó Deus, concede-me-a. Ó Deus, eu preciso. Meu Deus, não tenho bem maior, não tenho tesouro maior, não tenho nada nem ninguém, oh Deus, tão valiosos como a tua presença, a tua presença, a tua presença. A tua presença. A tua presença. Vamos colocar de pé. Nós vamos combinar uma coisa hoje. Eu não sei onde você vai estar daqui a pouco, família, Natal, ceia, ok? Presta atenção. Mas num determinado momento hoje da noite, quer seja daqui meia hora ou meia-noite, 1, 2, hora que você se sentir incomodado, você vai pedir licença e você vai para algum cômodozinho da sua casa, da chácara, do tio, da pensão, onde você vai estar. E você vai agradecer a Deus por Jesus ter nascido. Você vai agradecer a Deus por Ele ter reconciliado você com o Pai, por Ele ter rasgado o véu. E você vai dizer: Senhor, ao menos uns minutos, eu vou deixar os pernils, as frutas, os perus, os parentes, e eu quero estar sozinho com o Senhor. O maior presente de Natal é a tua presença. Comunga comigo, Senhor. Deixa a barulhada, a parafernália, e vai lá, alguns minutinhos. Eu tenho certeza que você vai ser visitado, que você vai testemunhar desse dia. Esse é meu presente de Natal para vocês. A presença de Deus gloriosa. E quando mais você buscar, mais forte ela será na sua vida. Amém?